Sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores, a mais um programa Palavra da Cruz aqui na Constante TV. 30 de janeiro, nós estamos nos encaminhando para os últimos dias do ano. Logo mais, 2024 passará e daremos boas-vindas a 2025. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem durante essa semana para que possamos refletir sobre aquilo que nós realizamos ao longo deste ano. Como nós temos servido ao Senhor. De que forma o Senhor quer que nós sirvamos. Então, ao longo dessa semana, eu peço que você esteja nos acompanhando aqui no programa Palavra da Cruz e na Constante TV, no restante das programações, para que você possa defrustrar de conteúdos de qualidade e você possa verificar a Palavra de Deus. Meu nome é Alan Campos, sou membro da Igreja Batista Constantinópolis e atualmente seminarista no Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, no Pará. E a partir de hoje, gostaria de compartilhar com você o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, onde o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais os previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Diz assim a palavra do nosso Deus. Devemos sempre nos lembrar da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa. Devemos nos lembrar que o primeiro casal, Adão e Eva, caiu no Jardim do Éden. E a partir daquele momento, todos aqueles que nascem, tanto homens quanto mulheres, nascem pecadoras, nascem com a natureza pecaminosa, ou seja, nascem espiritualmente mortos, afastados do Senhor. E a consequência do pecado é a morte. A consequência da nossa natureza é a morte, é a condenação eterna, é o lago de fogo. A Bíblia nos escreve que todo aquele que não crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, será condenado, porque essa é a sua condição desde o seu nascimento. Será condenado à perdição eterna, ao sofrimento eterno, ao lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Essa era a nossa condição, essa era a nossa natureza. Mas mediante a graça do nosso Deus, o Senhor preparou o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, e por meio dele, todo aquele que nele crê é salvo, já não mais para a condenação eterna, mas agora para a vida eterna. É só por meio e por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido. Graças a Deus que por meio dele nós temos a salvação. Todo aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador é salvo da condenação eterna, é salvo. Romanos 6, versículo 23 nos diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É justamente o que nós acabamos de verificar, meus irmãos. É por meio de Jesus Cristo. Se por um lado o salário do pecado é a morte, por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor Deus nos concede o dom gratuito da vida eterna. A todo aquele que crê, viverá eternamente, meus irmãos. E agora, aqueles que creem na condição de filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, eles estão selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo do Espírito Santo nos capacita e nos guia em direção a viver uma vida santificada diante do Senhor. É viver realmente nos caminhos do Senhor, naquilo que Ele designa na Sua palavra, de acordo com a Sua vontade. É por intermédio do Espírito Santo. O homem natural, ele não consegue viver segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus. É por intermédio do Espírito Santo, a qual o próprio Deus sela nos nossos corações, que nós temos a capacidade de obedecer à palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 nos diz: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, o Espírito Santo selado no nosso coração nos torna propriedade exclusiva de Deus. Já não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos servos do nosso Deus, servos do Senhor Jesus. E é somente por meio dele que nós temos a capacidade e o poder de viver uma vida que santifica e honra o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, com o objetivo principal de combater a seita dos judaizantes. Essa seita afirmava que não era só por intermédio do Filho de Deus que nós alcançávamos a salvação. Era necessário o cumprimento da lei judaica. Era necessário você observar o sábado. Era necessário você cumprir os rituais, as cerimônias, as festas religiosas. Era necessário você realizar a circuncisão. Com esse cumprimento da lei e você crer no Senhor Jesus Cristo, aí sim você alcançaria a salvação. Porém, Paulo escreve essa carta para combater essa seita, para combater essas heresias que estavam sendo difundadas na igreja e que muitos irmãos estavam acreditando e estavam aderindo àquela prática. Mas Paulo aqui vai dar sérias advertências e ele vai iniciar o versículo 16 dizendo: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Meus irmãos, andai aqui tem o sentido de proceder, ou seja, proceder segundo os padrões do Espírito, segundo os caminhos do Espírito. Dessa forma, nunca satisfaremos os desejos da carne. É isso que Paulo está nos escrevendo aqui no versículo 16, meus irmãos. E a partir do versículo 19, ele vai descrever que tipo de desejos são esses. Quais são os desejos da carne? Aquilo que o homem, ele luta, aquilo que o coração do homem grita, anseia, os seus desejos e as suas paixões. E aqui Paulo está nos afirmando que andar pelo caminho do Espírito, ou seja, proceder segundo o Espírito, nunca satisfaremos os desejos da carne. Meu irmão, perceba aqui um fato chave, um fato aqui tão poderoso, que se nós procedermos segundo o Espírito, nunca satisfaremos os desejos da carne. E nós devemos, meus irmãos, proceder segundo o Espírito. E o versículo 17 vai nos dizer o porquê. Ele vai nos dizer da seguinte maneira: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Aqui, meus irmãos, perceba o uso dos termos carne e espírito. Paulo faz referência a duas esferas de existência: a esfera de Adão, a esfera adâmica, e a esfera em Cristo, e não a duas naturezas em uma só pessoa. Vamos entender melhor isso. Nós possuímos a natureza de Adão. Nós possuímos a natureza pecaminosa que nos torna escravos do pecado e, consequentemente,
condenados à perdição eterna. Essa é a nossa condição natural de todo ser humano que nasce. Mas por intermédio do Filho de Deus, se você crê que Ele é o Salvador, se você crê que Ele é o Messias, que Ele tem poder para te salvar, você é selado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito é o poder da presença de Deus que habita em cada um de nós. E dessa forma, não somos mais escravos do pecado. É isso que Paulo está nos querendo dizer aqui. Ele usa o termo carne para fazer referência à natureza de Adão e o Espírito para fazer referência a Cristo. O Espírito é o poder de Deus que habita nos nossos corações para todo aquele que crê no Filho de Deus. Então perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, por meio de Jesus nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer não aos desejos e paixões que contaminam o nosso coração, que afligem o nosso coração. Nós podemos deixar de praticar esses atos que desagradam a Deus, que nos ferem, que machucam o nosso corpo, que machucam a nossa saúde, que machucam o nosso mental, o nosso psicológico, porque o pecado é escravizador, meus irmãos. O pecado escraviza o homem, o pecado traz consequências, não só consequências nessa terra, mas consequências eternas. Mas por meio do Filho de Deus, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos fugir do pecado. Você conhece os seus pecados, você sabe exatamente as áreas em que você mais luta, você sabe as áreas que o inimigo ataca você, onde você é mais vulnerável. Então, meus irmãos, você deve verificar no seu coração aquilo que você tem passado, aquilo que você está enfrentando, quais são os pecados que você tem lutado. Mas eu e você, nós temos o poder de dizer não ao pecado, não pela nossa própria força, não se engane, não pela nossa própria força, mas por intermédio do Filho de Deus, por meio do Espírito Santo que habita no nosso coração. Se você crê genuinamente que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você aqui pode dizer não ao pecado, você pode dizer não a satisfazer os desejos da carne. De que forma? Paulo acabou de nos dizer, andando por meio do Espírito, procedendo segundo o Espírito. Dessa forma, você não irá satisfazer os desejos da carne. E ele diz mais aqui, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Por quê, meus irmãos? Porque ou você é governado pela carne, ou você é governado pelo Espírito. É um dos dois. Você não consegue fazer aquilo que você quer. Ou você é governado pela carne, ou você é governado pelo Espírito. E a minha pergunta para você, de que forma você tem sido governado hoje? De que forma você foi governado ao longo de 2024? Como você tem procedido em tudo aquilo, em todos os seus pecados, meus irmãos? Como você tem procedido? Mas você pode me perguntar, Alan, como eu posso proceder segundo o Espírito? Medite na palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Tudo que está contido aqui é o que o Senhor Deus quer para a sua vida, segundo a sua vontade. Nela você vai encontrar todas as instruções para você viver uma vida reta, viver uma vida que santifica o Senhor, viver uma vida que honra e glorifica a Deus. É por meio da palavra de Deus e você deve meditar. Você também deve orar, meu irmão, minha irmã. Você deve orar, pedindo do Senhor discernimento, pedindo do Senhor sabedoria, para que você interprete e para que você entenda a palavra de maneira correta. É por meio da palavra que você vai conhecer a vontade do Senhor e você vai saber a forma, a maneira de como proceder, de como andar pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. E você perceberá que as suas decisões e questões decisivas serão tomadas com segurança porque elas foram baseadas na palavra de Deus. Você não tomará decisões com seu próprio entendimento, você tomará decisões com o conhecimento do Filho de Deus, com o conhecimento da revelação do próprio Deus, por meio da palavra, meu irmão. Você receberá a paz, você receberá o amor, porque você crê e está alicerçado em um Deus que cuida e capacita você, meu irmão. É por meio da palavra.
Paulo está orientando aqui os irmãos, aos Gálatas, para que eles andem no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Porque conhecendo aquilo que Deus se agrada, você pode proceder segundo o Espírito e dizer não aos pecados, dizer não às suas paixões, dizer não aos seus desejos e realmente viver segundo a vontade de Deus. Talvez esse ano você foi negligente com o Senhor. Talvez esse ano você não honrou a Deus como deveria, não meditou na palavra como deveria, não orou como deveria. Mas o Senhor hoje está nos dando a oportunidade, faltando poucos dias, mais de 48 horas para acabar o ano. Mas, meus irmãos, o Senhor está nos concedendo uma oportunidade de buscá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Agora, cabe a você tomar uma decisão. Se você realmente seguirá os caminhos do Senhor a partir de hoje. Não espere 2025, comece hoje. 30 de janeiro, falta um pouco tempo, comece hoje a seguir os caminhos do Senhor. O seu prazer deve estar em Deus e nele somente, meus irmãos, nele somente. Então, que você essa noite possa refletir essa mensagem e possa guardá-la no seu coração e meditá-la. Tome essa decisão hoje. Até breve.